Os tópicos apresentados tenham sido esclarecedores e auxiliem na segurança tributária e trabalhista de sua empresa. Além das novidades acima apresentadas, que trazem um impacto imediato ao dia a dia dos empresários, agora iremos tratar sobre a reforma tributária, que após longos anos de decisão foi aprovada e trará em breve várias mudanças na vida de todos os empresários do nosso país. Devemos assim ser estudada e analisada desde já. Para isso, convidamos a advogada Larissa Teixeira de Carvalho, advogada associada da Marcos Inácio Advogados e gerente de negócios empresariais, especialista em direito tributário e empresarial, técnica em gestão de negócios, e também a advogada Fabiana Carneiro, que também é professora em curso de graduação em Direito, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito Tributário e Processo Tributário, especialização em Andamento e Planejamento Tributário, advogada em Expertise em Direito Tributário, atuação no contencioso administrativo e judicial, bem como consultivo tributário em foco em tributos indiretos e previdenciário. Membro permanente do Grupo de Pesquisa de Direito Tributário e suas repercussões socioeconômicas. E também o nosso diretor-geral, Roberto Cavalcante, que é contador, advogado, com pós-graduação em Administração, Direito Tributário, Contencioso Fiscal. Boa noite, já mais uma vez. Esse tema da reforma tributária já vem há 60 anos, né? Eu acho que desde da reforma, da primeira reforma lá do Código Tributário da década de 60 até hoje todo mundo fala em reforma tributária. E agora está saindo, né? Tivemos a aprovação do texto básico, né, da reforma mesmo, falta agora a parte principal, que é o detalhamento, tá bom? Passo aqui para a doutora, vamos aqui dar essa visão, isso, e hoje, a preço que nós temos de hoje, né? Ficar em pé, né, pessoal? Porque essa hora a gente vai ficando cansado, aí é bom de ficar em pé, que a gente se movimenta mais e quebra um pouquinho para ninguém cochilar, porque o tema agora é importante, né? Não apenas a gente falou do aumento do trabalho do pessoal aí na área trabalhista, no RH, do pessoal do departamento fiscal, mas a vida dos advogados e dos contadores, especialmente nos próximos anos, também não vai ser muito fácil. Né? Boa noite, novamente me apresentando, meu nome é Larissa. Primeiro eu queria agradecer o convite de Roberto, de Rebeca e de toda a equipe da RC de nos trazer aqui para partilhar com vocês um pouquinho nesse momento. Como a auditora Maria Helena disse, realmente conhecimento é poder, né? E que bom que a gente se dispôs a estar aqui partilhando nesse ano que tem sido um ano tão complexo, de tantas mudanças, mas conhecimento é realmente poder, é força, é sabedoria para a gente poder saber lidar com essas mudanças que estão por vir. E a gente pode realmente pensar no copo meio seco ou no copo meio cheio, mas a gente pode pensar nesse turbilhões de mudanças que estão acontecendo, como também oportunidades, né? Por que não a gente pensar em oportunidade da gente sair na frente com conhecimento, estando realmente atentos ao que está acontecendo, para que a gente possa se planejar, para que a gente possa se preparar para as cenas dos próximos capítulos que estão por vir. Então, coube a mim, né, o desafio de começar introduzindo esse cenário da reforma tributária nacional, que, como Roberto disse muito bem, ela não está posta, ela não está conclusa, ela está iniciando e a gente ainda vai ter muita mudança ou muitas situações que ainda vão ser explicadas, que a gente ainda vai precisar aprender e entender para que a gente realmente tenha a resposta para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas dúvidas. Então, agora, final de 2023, nós tivemos a publicação da Emenda Constitucional 132, que é a emenda que trata da reforma tributária nacional, que ela vai mudar sensivelmente
a parte tributária do nosso país. Então, vamos falar sobre quais são esses principais pontos para que a gente possa realmente se situar. E quem talvez não estava acompanhando, ou quem talvez não estava tão atento, que a gente possa entender realmente por que nós precisamos de tanta atenção e por que é tão valiosa realmente essa oportunidade que a gente está tendo hoje de começar a trilhar o caminho que está muito perto para daqui a pouco a gente começar realmente, efetivamente, a mudar a forma como a gente vem apurando, como a gente vem pagando os nossos tributos. Então, quais são os principais pontos que a Emenda Constitucional 132 ela trouxe para mudar e para reformar os tributos do nosso país? Então, houveram alterações na regra de competência de criação de tributos. Nós tivemos também alguns tributos que nós vamos falar mais à frente, que foram extintos, outros que foram modificados e outros que foram criados. Nós tivemos também novos princípios que foram trazidos para o direito tributário nacional, agora de forma expressa, novas regras de imunidade gerais e específicas, alteração que muito vem se falando de repartição de receita. Então, não só a forma como a gente arrecada, mas a forma também como a gente distribui, que não é o foco realmente desse dia de hoje, né, porque são regras mais do direito financeiro, mas apenas a título de conhecimento, e regras também de transição. Para vocês terem uma ideia, nós temos 75 vezes dentro do nosso texto de emenda constitucional em que a gente menciona, ou que nós temos posto, que caberá à lei complementar trazer detalhes ou explicar. Então, nós temos agora apenas o início e certamente 2024 e 2025 serão 2 anos em que a gente vai ter uma quantidade de legislação para estudar, para se debruçar, para que a gente realmente possa se planejar e estar atento para 2026 efetivamente nós começarmos a cumprir o que está no planejamento do plano de transição. Pode passar, doutora Fabiana. Então, nós temos aí 4 princípios que foram trazidos pela reforma tributária, que vão passar a ser abordados a partir de agora no direito tributário nacional. A simplicidade, né? Pelo menos foi a proposta, a reforma tributária ela não teve o objetivo de diminuição de encargos tributários, mas a proposta da reforma era simplificar a transparência, a cooperação e a defesa do meio ambiente e da justiça tributária. Larissa, mas qual é a diferença efetiva realmente? Por que é importante a gente saber desses princípios, né? A gente sabe que tem princípios que são importantíssimos para o direito tributário. A gente fala do princípio da anterioridade de exercício, que a lei ela só pode cobrar em alguns aspectos pela anterioridade nonagesimal, né, que são com 90 dias de antecedência, 1 ano de antecedência. Tudo isso serve para a gente se programar. No caso desses princípios que estão aqui postos, são diretrizes gerais que vão basear também a interpretação quando a gente precisar, por exemplo, recorrer ao Poder Judiciário. Pode passar, doutora Fabiana. Então, quais são os tributos que foram criados a partir de agora? Gente, muito do que a gente vai aprender, a gente vai começar a se adaptar, certo? Mas não é uma interpretação, um aprendizado que deve ser mantido apenas para a contabilidade da empresa. Será que vocês já pararam para imaginar que a pessoa que fatura, por exemplo, ela vai ter inclusive uma alteração de layout de nota fiscal? Quem apura, o pessoal da contabilidade vai passar um período de transição que vai ter que lidar com 2 regimes tributários diferentes. A equipe do comercial ela vai ter que ter um entendimento realmente de como precificar, o que é que vai ser cobrado, o que é que vai ser pago. Então, assim, toda a empresa realmente deve estar envolvida nesse processo. Então, nós teremos a criação de 3 tributos a partir da reforma tributária. O imposto seletivo, que é o imposto sobre operações que causam problemas à saúde ou ao meio ambiente, né? Também ficou conhecido aí como imposto do pecado, porque ela vai tributar aqueles
bens que causam mais danos, cigarro, bebida alcoólica, né, que talvez seja também o que causa dano ao meio ambiente, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Pode passar. Quais são os tributos que vão ser extintos? E aí a gente colocou uma interrogação no IPI, né? Serão extintos o PIS, COFINS, ICMS, o ISS-QN, né, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o IOF Seguro, e no caso do IPI, a gente colocou uma observação porque muitos materiais, muitas palestras vêm dizendo assim que o IPI ele foi extinto. Na verdade, o IPI ele não foi extinto, ele foi modificado a forma como ele hoje incide, como ele funciona atualmente. Então, o IPI ele vai continuar existindo para aqueles produtos que concorrem com os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, mas ele não vai existir mais nos moldes atuais, certo? Então, por isso nós colocamos essa observação realmente, porque tem sido grandes as notícias que dizem que o IPI foi extinto. Na verdade, ele não foi extinto. Ele foi modificado da forma como ele é feito atualmente. Pode passar. Quais são os impostos que foram modificados? Então, nós tivemos previsão também de 4 tributos, na verdade, não impostos, tributos, né? Que foram modificados. O IPVA, o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, o IPTU e a COSIP também, que é a Contribuição sobre Iluminação Pública. Em âmbito federal, certo, gente? Agora, até fazendo um resumo para ficar até mais didático também para vocês. Então, o IPI, que é o imposto que passará, como eu dito, a incidir realmente sobre aqueles produtos que competem com os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, ele acabará sendo substituído, em sua maior parte, pelo IS, que é o Imposto Seletivo, e PIS, COFINS e IOF Seguro, ele será substituído pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E em âmbito estadual, a gente vai ter o ICMS, que vai ser extinto, e vai ser criado o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Em âmbito estadual, a gente vai ter os estados que vão ter também modificados o IPVA e o ITCMD. Em âmbito municipal, a gente vai ter a extinção do ISS, sendo criado o IBS, modificando também o IPTU e a COSIP. Então, para resumir, né, a gente traz aqui para vocês um quadro resumo. Depois, inclusive, a gente vai estar compartilhando o material apenas para fins didáticos, para consulta, mas, obviamente, a gente está trazendo aqui linhas gerais para que a gente possa entender e realmente começar a entender, a compreender a importância da gente se mantendo agora, a partir de agora, atualizado. No que se refere à simplificação, tanto o IBS quanto o CBS, tanto o Imposto sobre Bens e Serviços, quanto a Contribuição sobre Bens e Serviços, eles vão ter regras semelhantes. Isso é bom porque realmente, do ponto de vista até para a gente estudar, isso vai haver uma simplificação, porque os dois estarão sendo colocados na mesma lei complementar. Então, eles vão ter a instituição por lei complementar, que ainda será publicada. Nós teremos fatos geradores semelhantes, bases de cálculo semelhante, hipóteses de não incidência, os mesmos sujeitos passivos, imunidades, regimes específicos diferenciados ou favorecidos serão os mesmos, e também a questão do regime de não cumulatividade e acreditamento, que a doutora Fabiana vai entrar lá na frente em mais detalhes. Qual vai ser a diferença? Alíquotas, né, que vão ser alíquotas distintas. Larissa, quanto vai ser essa alíquota? Não sabemos, né? A gente ainda não sabe, a gente vai ter que esperar, assim como outros detalhes que estão por vir também em lei complementar. O que é que a gente vai ter e que a gente já pode dizer para vocês nesse momento, com relação ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços?
Eles vão ser fixados por cada ente subnacional, ou seja, ele vai ser o somatório das alíquotas dos estados e municípios. O Senado Federal ele vai fixar uma alíquota que seria uma alíquota de referência, ou seja, se um determinado município ela não fixar a sua alíquota, vai ser cobrado com base na alíquota de referência do Senado. Então, também o município pode fixar e colocar que, por exemplo, a sua alíquota de IBS seria 20% a mais do que a alíquota de referência do Senado. Também vai ser possível colocar dessa forma, certo? Então, isso já está posto e a gente vai também ter, a partir de agora, a materialidade já definida. Ou seja, IBS e CBS eles vão incidir sobre operações internas, operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços também. Importação incidirá também sobre importação de bens materiais ou imateriais, inclusive os direitos, ou serviços realizados por pessoa física ou jurídica, ainda que não sujeito passivo habitual do imposto. Certo? Caberá também a lei complementar detalhar o que vai ser serviço, né? Não sendo apenas uma obrigação de fazer ou deixar de fazer, mas caberá a lei complementar dizer qual vai ser a incidência, né? A gente costuma dizer, tem sido um comentário, né, como entre os advogados, que nós teremos a mesma tributação tanto para o veneno quanto para o remédio. Será uma tributação realmente única para todos os produtos, exceto as exceções que a doutora Fabiana vai trazer mais adiante. Era qual? E a questão também da neutralidade ou não cumulatividade, que é um problema nacional que nós já tínhamos na nossa tributação, que era justamente esse efeito cascata, né? E que tributos incidem sobre tributos, quanto maior a cadeia produtiva, maior era essa incidência desse efeito cascata. E foi um dos objetivos realmente da reforma tributária, que você se aproveite de tudo que tiver destaque em nota fiscal de IBS e CBS, para que a gente não tenha realmente essa discussão que é tão complexa, tão complicada realmente, e que tem enchido o judiciário de processos nos últimos anos e que deixa também os contribuintes nessa instabilidade de dizer assim, o que é que eu posso me creditar, o que é que eu não posso. Muitas vezes a própria Receita Federal ela muda de entendimento e isso aí, né, doutor Roberto, traz uma série de dores de cabeça para os empresários. Quando a gente fala agora, eu tenho conversado com os nossos clientes em atendimentos ou com alguns empresários, muitos fazem assim, doutora, mas isso aí vai demorar muito, né? Eu estou percebendo realmente que essa questão de reforma tributária realmente já foi publicada em emenda constitucional, mas é uma coisa lá para frente, a médio e longo prazo. Não, gente, a reforma tributária, ela já está acontecendo. Ela já está com a emenda constitucional publicada. Nós vamos ter agora, nós já estamos em 2024, 2025, até 2025 nós teremos publicação de uma série de leis complementares, mas ela já está aqui, batendo na porta. Então, em 2026, nós vamos começar o início da fase de testes. E aí é um ponto que a gente precisa estar muito atento, porque a partir de 2026 nós já vamos começar a trabalhar com duas formas de apuração diferentes. E aí a RC realmente, né, quem é cliente da RC, ou qualquer que seja o profissional de contabilidade que trabalhe, ele vai ter um aumento bem considerável da carga de trabalho. Então, assim, todas as dicas que Rebeca, que Suênia, que os colegas passaram da gente ajudar, colaborar, fazer realmente a nossa parte, seja como empresário, seja como colaborador das empresas, vocês imaginem que isso, essa realidade de aumento de demanda que elas estão tendo, nós também, né, advogados também, a gente acaba que absorve também um certo aumento de demandas e também de dúvidas que acabam existindo nesses processos. Mas em 2026, isso vai aumentar ainda mais, porque vão ser 2 regimes de apuração que vão ser iniciados. Até que em 2027 a gente tenha realmente a entrada em vigor da CBS e aí o
o PIS e a COFINS serão extintos e já substituídos pela CBS, certo? Em 2029, nós já teremos alíquotas de ICMS e ICMS sendo reduzidas. Aliás, em 2027 até 2028, a gente já vai ter alíquotas de IBS sendo cobradas e 2029 até 2032, nós começaremos a ter uma redução do ICMS e do ISS nos moldes atuais, para que a gente faça essa transição realmente para o IBS. Então, isso aqui é um resumo do que vai ser a transição dos próximos anos. A gente tem escutado muito, Roberto, a pergunta assim, quando chegar em 2026, nós vamos fazer um planejamento para saber como é que será a nossa tributação. Gente, a reforma tributária ela vai mudar tudo. Mesmo quem está no Simples Nacional vão ter alterações para que possa fornecer crédito, por exemplo, para quem vai adquirir suas mercadorias. Quem está no lucro presumido vai ter mudanças, quem está no lucro real vai ter mudanças. Vão existir operações que elas não vão fazer mais sentido. Vocês imaginem, por exemplo, uma transportadora que hoje ela gera o ICMS, ela paga ICMS quando é transporte interestadual ou intermunicipal, ela paga também ISS quando é o transporte dentro do município, ela gera um CTE quando é o caso desse transporte que paga ICMS, ela paga dentro do município, ela vai gerar ISS. Mas daqui a pouco ela vai estar também com outros tributos sendo gerados. Então, olha a confusão e a complexidade dessa operação que vai ter que ser gerida. Então, se a gente não tiver organização, se a gente não colaborar, por exemplo, com a contabilidade, o risco da gente cometer erros, da gente cometer falha é muito grande, certo? Então, realmente, se planejar para ver o que é mais viável, o que é mais interessante, não vai ser apenas uma questão de uma possibilidade, vai ser realmente uma situação de que ou a gente se organiza ou a gente realmente vai buscar conhecimento, vai se planejar, como a doutora Maria Helena falou, né, da importância do profissional de contabilidade nas decisões estratégicas da empresa. Aqui, mais do que nunca, essa função ela se tornou essencial. Então, a gente apenas a título ilustrativo, né, colocamos aí um pouquinho da redução das alíquotas de ICMS e ISS que estão por vir. Ela vai reduzindo a partir de 2029 de forma gradativa até 2033, quando realmente nós teremos a extinção de ICMS e do ISS. Da mesma forma também nós vamos ter reduções no que se refere aos incentivos fiscais que a doutora Fabiana vai trazer mais à frente. Pode passar, doutora. Então, em 2026, o IBS ele vai começar com uma alíquota de 0,10%, CBS 0,90%. 2027, ele já vai aumentando um pouco as alíquotas e assim sucessivamente. Basicamente, é isso aqui que vai acontecer, certo? Essa imagem é uma imagem extraída do site do Senado. Eu quis trazer só para vocês entenderem mais ou menos o que vai acontecer. Vão havendo diminuições gradativas do ICMS e do ISS e o percentual do IBS ele vai subindo até ser feita a transição por completo. Pronto. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês, né, a gente está passando, eu passei, na verdade, uma introdução para a fala da doutora Fabiana. São muitas as dúvidas, mas eu acredito que a principal dúvida dos empresários hoje são, né? Vai haver aumento de carga tributária? Eu vou pagar mais impostos? Como é que vai ficar a questão dos meus incentivos fiscais? Como é que vai ficar minhas apurações? Então, certamente eu vou deixar agora a bola para a doutora Fabiana. Roberto também vai dar continuidade posteriormente no que se refere aos aspectos contábeis, até porque a vida do contador, como dito, não vai ser muito fácil. E aí a doutora Fabiana vai dar continuidade para falar um pouquinho aí dos incentivos e como é que vai ser a vida das empresas nos próximos anos. Boa noite a todos.
Boa noite, é um prazer conhecer todos aqueles que eu ainda não conheço e um prazer maior ainda rever algumas pessoas que eu já conheço aqui e desde já agradeço a Roberto pelo convite, por a gente poder estar aqui trazendo um pouco da reforma tributária. Não dá para trazer tudo e é difícil falar nesse momento, porque vocês vão perceber, vocês já devem ter percebido que a doutora Larissa já iniciou, que hoje quando a gente fala sobre reforma tributária, a gente fala na realidade sobre uma moldura. O que é que a gente tem até agora? A gente tem a emenda constitucional 132. Então, a gente tem uma moldura da reforma tributária que foi estabelecida na Constituição. E essa moldura da reforma tributária que foi estabelecida, que foi colocada na Constituição, ela precisa ser regulamentada. O que é que a doutora Larissa disse para a gente? Existem mais de 70 pontos que precisam ainda ser regulamentados. Existem leis complementares que precisam ser editadas. Então, a gente vai ter uma série de legislação que vai estar sendo editada principalmente durante esse ano de 2024. Então, se o RH não dormiu, o tributarista também não dorme no ano de 2024, porque todo dia vai ter alguma coisa para a gente perceber, vai ter alguma coisa, as legislações elas vão ser editadas e a gente vai precisar acompanhar todo esse processo de construção legislativa que vai acontecer durante esse ano. E hoje a gente fala sobre o quê? Sobre a moldura que a gente já tem, aquilo que a gente já sabe, aquilo que já está na Constituição e algumas perspectivas de futuro que a gente tem. Então, a gente vai trazer algumas perspectivas de futuro sobre a reforma e algumas coisas que já foram colocadas na Constituição. E é interessante a gente ter começado o evento de hoje com alguém do físico falando, porque agora, com a reforma tributária, o que é que a gente tem de maneira expressa na Constituição? O princípio da cooperação. Muito já se falava em cooperação, em acabar com essa beligerância de fisco-contribuinte e investir em cooperação, investir realmente neste conhecimento para que a colaboração ela possa acontecer. Mas esse princípio da colaboração não era um princípio expresso na Constituição. Agora, com a reforma tributária, ele é. A cooperação é um princípio expresso na Constituição. E quando a gente fala sobre estar em regularidade, quando a gente fala, por exemplo, sobre regras de transição, que a doutora Larissa terminou falando sobre isso, se a gente for analisar os pontos que foram colocados pela reforma tributária, o que é que está escrito no artigo, agora, né? O que está escrito no artigo 125, parágrafo 4º do nosso ato das disposições constitucionais transitórias? Está escrito que a transição, ela começa no ano de 2026. E que em 2026 a gente vai começar a pagar as alíquotas de IBS e CBS em percentuais menores. Aí os percentuais eles vão sendo elevados ao longo do tempo e os percentuais de ICMS e ISS vão sendo reduzidos até que a gente tenha a total supressão do ISS e ICMS e passe a pagar só o IBS e a CBS. Mas também está escrito lá que se nesse início o contribuinte estiver com suas obrigações acessórias regulares, ele será dispensado do pagamento do IBS e da CBS. E quem é que fica responsável pelas obrigações acessórias? No âmbito do direito tributário, a gente conceitua obrigação acessória como aquelas obrigações que são obrigações instrumentais. São aquelas obrigações de prestar informações, emitir uma nota fiscal, fazer os lançamentos, fazer as declarações. Então, eu tenho toda uma série de obrigações acessórias, que é o trabalho da contabilidade, e a gente tem a obrigação principal, que é a obrigação de pagamento. O artigo 125 diz, olha, quando começar a transição, se o contribuinte estiver regular com suas obrigações acessórias, nesse início ele não precisa fazer pagamento de IBS e CBS. Ou seja, o que é que a Constituição fomenta? Regularidade. O que é que a Constituição fomenta? Cooperação. Eu estou lhe indicando que estar regular pode lhe trazer um benefício, que estar regular com suas obrigações acessórias, cumprir as obrigações acessórias de maneira adequada, pode lhe trazer um benefício nesse início. E é muito importante que a gente visualize isso, certo? Nesse momento de início de regra de transição.
Mas aí, seguindo para aquilo que a gente precisa falar, quanto aos incentivos fiscais. Muito se fala sobre os incentivos fiscais e é fato que a reforma tributária ela vem com a ideia de acabar com os incentivos fiscais, de reduzir os incentivos fiscais, com a ideia de nós termos um sistema de tributação que seja um sistema de tributação mais neutro, que nós tenhamos um sistema de tributação que seja um sistema de tributação uniforme. Então, eu teria a diminuição, a redução, a supressão desses incentivos fiscais. Então, ela prevê que não pode haver a concessão de incentivos fiscais nem regimes diferenciados, salvo aqueles que estão expressamente previstos na própria Constituição. E aí a gente tem uma lista de regimes diferenciados previstos na Constituição, primeiro. E quando a gente fala de regimes diferenciados, não necessariamente nós estamos falando de incentivos fiscais. O regime diferenciado, ele diz, ora, determinadas atividades são diferentes. Por essas atividades serem diferentes, elas merecem ter um regime diferenciado de tributação, porque a atividade é diferente, então eu vou tributar de maneira diferente. E a gente tem uma lista de regimes diferenciados: serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de acesso à saúde, sociedades cooperativas, toda essa lista que está prevista na nossa Constituição. Além disso, a gente tem a previsão de redução de alíquota. Então, a própria Constituição, ela diz, olha, eu vou poder, regulado por lei complementar, claro, ter uma redução de alíquota para determinadas atividades, e ela traz como regra 60%, e aí lá no parágrafo diz 60% pode ser elevado para 100%, essa redução de alíquota em algumas atividades. Seriam serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, dispositivos para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos para a saúde menstrual, transporte público, alimentos para humanos, produtos de higiene pessoal, produtos in natura, agropecuários, florestais, insumos e produtos artísticos relacionados à soberania, segurança nacional, dispositivos médicos, produtos de hortícolas, frutas, ovos, serviços por instituição científica e automóveis para deficientes e taxistas. Então, esses casos eu tenho, como regra, uma redução de 60%, que pode chegar a 100% naqueles casos que estão previstos pela própria Constituição. São os incentivos que a própria Constituição permite. E a própria Constituição, ela vem e diz assim, ó, esses incentivos, eles precisam ser reanalisados a cada 5 anos. Então, eu estou deixando essa previsão aqui, mas eu estou indicando que eles precisam ser reanalisados a cada 5 anos. Eu vou precisar verificar, parar, reanalisar aquele incentivo, ver se ele ainda cumpre a sua finalidade, porque ele foi colocado aqui, porque eu entendo que ele cumpre uma finalidade. O nosso legislador entendeu que ele cumpre uma finalidade. A cada 5 anos, eu preciso parar e reanalisar se ele ainda cumpre a finalidade ao qual ele foi proposto. Se ele cumpre a finalidade, é justificável que eu permaneça com o incentivo. Se ele não cumpre a finalidade, esse incentivo pode ser reanalisado e pode ser modificado. E essa reanálise, a Constituição diz, precisa acontecer a cada 5 anos, certo? A gente também tem casos de previsão de isenções ou reduções de até 100% das alíquotas e redução de 30% das alíquotas. E quando a gente fala de redução de 30%, a gente fala de profissionais liberais, que são profissionais liberais fiscalizados por um conselho profissional. Então, contadores, advogados, médicos, arquitetos, esses profissionais liberais fiscalizados por um conselho profissional terão uma redução de 30% nas alíquotas, certo? Para além disso, a gente ainda tem aquilo que permanece. Quando a gente fala daquilo que permanece, a gente fala da Zona Franca de Manaus e do Simples Nacional. E aqui, talvez vocês me questionem, né? Talvez vocês questionem um pouco mais o porquê dessa diminuição dos incentivos, o porquê dessa finalidade de diminuir os incentivos.
Qual foi a justificativa indicada para fins de diminuição dos incentivos? Foi justamente a busca daquilo que se indicou como uma neutralidade. Foi justamente aquela ideia de, ora, o sistema tributário ele precisa ser neutro. Ele precisa ser neutro no sentido de dizer que a tributação ela não deveria ser utilizada para modificar as decisões dos agentes econômicos. Por quê? Nós sabemos muito bem que a partir do momento que um ente federativo, a partir do momento que um Estado decide conceder um incentivo, decide conceder um benefício fiscal, isso é utilizado como forma de tomada de decisão para investimento ou não. Evidentemente, quando você vai fazer um investimento, você vai fazer uma análise de toda a conjuntura de para onde você está indo, onde você está investindo, e os benefícios fiscais eles são considerados. Porque se existem benefícios fiscais, pode ser que se torne mais interessante a estadia naquela localidade. E com esse fomento do princípio da neutralidade, ele vem justamente para dizer que não, que eu vou trazer essa redução para evitar que isso aconteça e também para evitar aquela famosa guerra fiscal que a gente vê existindo entre os entes federativos. Então, é essa busca de o tributo como um fator de neutralidade e não como um fator de extrafiscalidade. Porque quando o tributo ele atua, o tributo não é neutro, totalmente neutro, a gente sabe. Mas quando ele atua de maneira específica para modificar a tomada de decisão, ele atua na sua vertente principal extrafiscal e não na sua vertente fiscal. Então, quando a gente vê o tributo atuando como na sua vertente extrafiscal, a gente vê o tributo atuando principalmente como uma forma de modificar as decisões dos agentes econômicos, de modificar, de causar algum impacto específico na economia. E é justamente isso que a gente vê. Nem percebi que eu estava apertando sem perceber. E é justamente isso que a gente vê, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus ela foi criada para quê? Lá na década de 70, quando ela foi pensada e quando ela começou a ser implementada. Justamente para fomentar uma localidade. Por quê? Porque existia uma necessidade de se habitar uma localidade não só para fomento econômico, mas para proteção das fronteiras nacionais também. E aí a gente queria proteger aquela localidade. Isso foi feito principalmente por causa dos benefícios que ali foram colocados. E a Zona Franca ela permanece, tanto permanece que causou a permanência também do IPI para que aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus não tenham uma competitividade reduzida frente ao restante do país. Por quê? No que toca aos produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, a gente continua com a cobrança do IPI para aqueles similares, justamente para evitar que ela perca competitividade, certo? Ela permanece. Permanece também o Simples Nacional. O Simples Nacional ele permanece, mas como a doutora Larissa já adiantou, a gente tem novidade no Simples Nacional. Por quê? Porque no tocante ao Simples Nacional, hoje você paga uma guia única e nessa guia única todos os tributos estão lá alocados. Posso continuar da mesma forma? Posso continuar com a guia única e todos os tributos lá alocados? Sim, mas o contribuinte que está no Simples Nacional ele vai ter a faculdade de pagar por fora o IBS e a CBS. E a partir do momento que ele escolhe pagar por fora o IBS e a CBS, ele vai poder se valer do crédito integral do IBS e da CBS que ele paga por fora. E aí ele continuaria com a guia dele, o DAS dele, só que no tocante aos demais tributos, certo? Mas ele vai ter essa faculdade, tá bem? Acabei de perceber que ninguém deu trabalho ao menino da câmera.
tava só para lá, né? Agora eu tô para lá, para cá, para lá, para cá. E eu viro, aí ele tem que virar junto. Mas tudo bem. Eu não consigo ficar quieta, não. Eu não consigo falar devagar também, não. Se eu estiver correndo muito, aí vocês me avisam que eu volto e a gente se acalma. Mas é um pouco difícil para mim essa de tentar falar devagar. As meninas bem plenas, né? Suene é uma calmaria. Não, eu vou... Aí vocês me avisam, tá muito rápido, vocês só fazem aquela cara de desespero, que eu já sei que ninguém... Aí eu volto e a gente segue num ritmo mais que todo mundo acompanhe, certo? Simples Nacional, ele permanece então, e a gente também tem a previsão de uma cesta básica nacional, com a previsão de alíquota zero. O que é que vai ser a cesta básica nacional? O que é que está na cesta básica nacional? Quais são os itens da cesta básica nacional? Nós ainda não sabemos. Nós sabemos que algumas listas foram encaminhadas. Então, a gente tem a indicação já de algumas coisas que estarão lá alocadas. Mas ela ainda não foi criada. Temos algumas indicações, mas a gente ainda não tem qual será a lista efetiva a ser aplicada, mas ela terá alíquota zero. E como eu comecei dizendo para vocês, a reforma ela ainda precisa de regulamentação. A gente ainda vai passar por todo um processo de criação de normas. E provavelmente, se vocês estão acompanhando, vocês viram que já foram criados grupos técnicos. E esses grupos técnicos já estão discutindo os anteprojetos de lei que serão encaminhados. Serão encaminhados quando? Qual é a promessa? Promessa é que esses anteprojetos sejam encaminhados ainda no mês de março, final de março, início de abril no máximo, para que a gente tenha já a indicação dos anteprojetos de lei complementar. Quantos? 4 leis complementares, principalmente. A primeira, regulando o quê? Regulando as regras gerais do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços. Por quê? Vocês viram que eles vão ter, a ideia é trazer uma uniformização. Então, a ideia é que as regras sejam, na medida do possível e em tudo aquilo que for possível, as mesmas regras, para trazer essa unificação, para trazer essa ideia de simplificação. Então, eu vou ter uma lei geral que regule a CBS e o IBS. Seria a nossa primeira lei. A segunda lei seria a lei que traria a indicação e a regulamentação de como é que vai funcionar o comitê gestor do IBS, as competências do comitê gestor, porque a Constituição ela diz, inclusive, que o comitê gestor vai ter competência de julgamento. Então, como é que vai funcionar o comitê gestor? Essa lei complementar vai trazer essas competências, como é que ele vai atuar. A terceira lei seria a lei que vai regular o imposto seletivo. Como o imposto seletivo vai incidir, quando o imposto seletivo vai incidir, quais seriam as regras do imposto seletivo. E a quarta, que no início as discussões diziam, nós vamos ter 3 leis complementares. E aí agora a gente já diz, não, nós vamos ter 4. Por quê? Porque a gente já tem uma lei, a gente já tem regulamentação do processo administrativo, a gente já tem regulamentação do contencioso. A gente fala em cooperação, mas o contencioso ele não vai deixar de existir. E aí, a gente já tem regulamentação do contencioso, como é que ele existe? Mas a gente tem regulamentação do contencioso para o sistema que a gente tem hoje, para as normas que a gente tem hoje. A partir do momento que eu crio novos tributos, a partir do momento que eu crio um comitê que, inclusive, vai ter uma competência de julgamento, eu vou ter que delimitar como é que isso vai acontecer. E aí a gente vai delimitar como isso vai acontecer por meio de uma lei que vai regulamentar esse processo administrativo fiscal. E aí essa lei vai trazer essa forma que vai acontecer o contencioso, tratando dessa nova conjuntura, tratando desses novos tributos. E aí talvez vocês me perguntem, mas vai ter só 4 leis? Evidentemente que não, né? Provavelmente a gente vai ter, além das leis complementares, leis ordinárias, instruções normativas, diversas outras regulamentações que vão seguir essa legislação para que a gente consiga acompanhar. E além dessa regulamentação,
nós sabemos que esta reforma tributária, ela é o começo. Por quê? Porque o que é que se diz? Embora a reforma tributária, ela traga alguns pontos de tributos que são tributos incidentes sobre o patrimônio, né? Eu tenho alguns pontos de mudança no IPTU, eu tenho alguns pontos de mudança no ITCMD. Ela é uma reforma tributária sobre o consumo primordialmente. E, provavelmente, nós vamos ter o envio da reforma tributária sobre a renda. Então, o que nós esperamos que aconteça? Nós esperamos que as discussões da reforma tributária sobre a renda sejam cada vez mais fomentadas. Então, por quê? Porque provavelmente isso vai acontecer, certo? Então, a gente espera, além dessas leis complementares, ainda o fomento dessas discussões da reforma tributária sobre a renda acontecendo. E aí, a gente tem alguns questionamentos, né? Afinal, qual vai ser a alíquota? Quando é que a gente vai pagar? Já que vai mudar, a gente vai mudar para quanto? Quem sabe, né? A gente tem algumas perspectivas, algumas indicações, e algumas indicações que dizem que ela vai ficar entre 25%, 27%, e aí a gente tem toda uma conjuntura econômica que precisa ser analisada, inclusive no tocante aos incentivos que foram colocados, porque efetivamente, a partir do momento que eu aumento a quantidade de incentivos que eu tenho, a minha alíquota geral tende a subir, porque eu tenho que trazer uma redistribuição para aquilo que eu deixo de cobrar. E aí a gente tem essa alíquota que ainda não foi definida. E tem agora que olhar para um futuro, levando em consideração a importância de acompanhar essas normas, levando em consideração a importância de estar atualizado, levando em consideração a importância do conhecimento, levando em consideração a importância de sempre buscar essas informações. Por quê? Porque provavelmente nós teremos um ano cheio de novidades, muito mais do que o que a gente já teve. Então, a gente vai ter um ano cheio de novidades, a gente vai ter um período de transição que a gente vai precisar viver, porque muito se diz que a reforma tributária ela veio para trazer simplificação. Vamos simplificar, vamos simplificar, vamos simplificar. Ela veio para trazer simplificação. Tudo bem, a gente espera que a simplificação ela aconteça, mas por hora a gente precisa continuar com todo o regime anterior, com todas as novidades do regime anterior e, além das novidades do regime anterior, se adequar ao novo regime. Então, por pelo menos 10 anos, a gente vai ter que viver com 2 regimes. E é muito interessante falar sobre simplificação, inclusive uma curiosidade que eu não sei se a gente já se atentou, mas quando a gente fala sobre reforma tributária, e a gente acompanha a reforma tributária, e a discussão ela não é nova, né? A discussão ela já vinha acontecendo. Quando a reforma tributária ela começou a ser discutida, ninguém falava de simplificação. O que é que se dizia? Se dizia racionalização. Vamos racionalizar o sistema. O que é que se percebeu? O mundo é feito pela linguagem. O mundo é regido pela linguagem. Racionalização não vai ser bem aceito, não. Vamos chamar esse negócio de simplificação. E aí, a gente parou de chamar de racionalização e começou a chamar de simplificação. Vamos simplificar. A ideia é essa. Vai acontecer? A gente espera que sim. Mas, por hora, o que é que a gente vê? A perspectiva e a necessidade de viver com os 2 regimes. Para a gente, o que é a simplificação agora? É igual o conceito de fé. Vocês sabem qual é o conceito de fé? Fé, por definição, fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. A gente está vendo a simplificação? Ainda não, mas eu estou acreditando que depois da regra de transição, quando a gente conseguir sobreviver com os 2 regimes, quando a gente conseguir estar aqui ainda com saúde mental, eu espero, a gente veja essa perspectiva de simplificação.
E aí eu espero que a gente continue se reunindo todo ano para falar dessas normas e da evolução e da perspectiva de simplificação e que realmente elas cheguem, tá? Gostaria de agradecer a atenção de vocês por esse período. Espero que não tenha sido enfadonho, que tenha sido produtivo, que eu tenha conseguido me fazer entendível. Foi um prazer. Pessoal, eu acho que a reforma foi muito bem tratada, né? Do ponto de vista jurídico, né? É isso que todo mundo fala, todo mundo se preocupa, do ponto de vista jurídico, regulamentação. Agora, como contador, e a gente trabalha a questão material, como vocês, empresários, né, estão vendo do ponto de vista operacional? Como é que eu vou passar 5, 8 anos trabalhando com 2 sistemas, precificando de 2 formas, né? Tendo que emitir uma nota que vai incidir imposto de renda e ao mesmo tempo vai incidir, galera, ICMS, mas vai ter IBS, CBS, né? Então é esse ponto que eu não vejo ser discutido, que eu não vejo ninguém falar dessa questão, mas que vai atingir muito a classe empresarial, né? E também quem trabalha, você imagine hoje, que a Maria Helena falou que o fatuísta tem que ter um treinamento, imagina ele ter um treinamento em ICMS, PIS, COFINS, CBS, tudo de uma vez só, né? Então, são desafios, são mudanças que nós teremos que enfrentar, né? Isso aí nós vamos nos preparar para poder transmitir para o nosso cliente. O nosso cliente vai ter que também se reinventar, porque se ele não se inventar, ele também não vai conseguir absorver, tá bom? Mas eu acho que esse momento é um início, doutora Fabiana, onde a gente está começando a plantar uma semente que desenvolverá muito no futuro, tá bom? Então, acho que por mim, espero que todos tenham gostado, tá certo? E passo aqui para a Rebeca, para quem que eu passo?